Boa noite, bem-vindas à nossa conversa de mulheres, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no Instagram, no horário do Mato Grosso do Sul. Sejam todas muito bem-vindas a esse nosso bate-papo, a nossa conversa de troca de experiência, troca de ideias. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Nosso tema hoje é sobre mulheres cuidadoras. Mulheres cuidadoras é um grande desafio. Cada dia a sociedade, as famílias estão com esse desafio, né? De ter cuidadores, dado a problemas de saúde, né? Problemas, crianças, né? Especiais, idosos. Então, essas pessoas que necessitam de um cuidado, geralmente têm ficado com as mulheres, principalmente, né? E eu gostaria de estar refletindo um pouquinho com vocês sobre isso, né? Sobre quem é essa mulher cuidadora, né? Vamos aproveitar nesse momento e encaminhar o aviãozinho para as nossas amigas que estão ao vivo, online, né? Porque é uma oportunidade de você também convidá-las para poder assistir, para poder compartilhar desses assuntos, né? Então eu vou fazer isso agora e gostaria que vocês também convidassem suas amigas para falarmos sobre essa temática, mulheres cuidadoras. Vamos lá? Vamos encaminhando aqui para que elas possam ter a oportunidade de ter esses conhecimentos. Sempre muito bom podermos compartilhar assuntos relevantes, assuntos que faz com que a gente aprenda cada dia mais. Muito bem. Sejam bem-vindas, pessoas que estão entrando. Queria agradecer pela confiança no meu trabalho, por me acompanhar, por saber que a gente tem crescido junto, temos aprendido juntos. Então, agradecer também as minhas mentorandas que têm me acompanhado, as amigas. Muito obrigada. Bom, falando sobre as mulheres cuidadoras, nós, como eu disse, a maioria das mulheres tem já esse dom, né, do cuidado. Parece que nós mulheres, a gente já nasce com um pouco disso, né? De cuidar das pessoas, cuidar dos nossos filhos, né? Parece que a gente já vem um pouco com isso. Porém, algumas mulheres nem sempre escolhem essa posição. Elas às vezes são colocadas nessa situação por N motivos. Primeiro, porque às vezes só tem ela mesma, né? Ela é a única filha, mulher. Ela é solteira. É porque ela é a mais velha. É porque ela é viúva. Né? Então, acaba que essa mulher vai assumindo esse papel, nem sempre por própria escolha, simplesmente porque as coisas vão acontecendo, o pai, a mãe, o esposo fica doente e alguém precisa cuidar, né? E aí, essa mulher, ela vem de uma situação de muita sobrecarga, né? A gente já tem falado aqui sobre isso, sobre a questão de quanto isso adoece, de quanto isso traz tristeza, traz. As pessoas acabam ficando adoecidas também ao longo dessa caminhada, né? Então, o nosso bate-papo aqui hoje é exatamente para você conhecer um pouco mais, né? Entender essa forma de cuidado e os cuidados que você pode ter, tá? Então, o que acontece? O perfil, né, dessa cuidadora. Geralmente, ela acaba se envolvendo de uma certa forma, né? Porque são atribuições diárias, né? Aí é depender da pessoa cuidada, se é criança, né? Os cuidados todos que tem que ter, né? Se for um idoso, se for um cadeirante.
Então, cada um, né, cada pessoa que é cuidada, ela também tem o seu grau de limitação, que vai depender da liberdade ou não dessa pessoa. Quando é um cadeirante ou que essa pessoa precisa fazer o manejo desse paciente, às vezes ela tem até problemas assim de dor nas costas, né? Porque no manejo, no cuidado ali, depende de força, depende de, né, de ter um jeito de cuidar dessa pessoa, de trocar, de levar para o banho. Então, acaba que tendo algumas demandas para essa mulher que às vezes também extrapola o seu físico, né? O seu emocional. Porque uma das coisas também que acontece com relação ao emocional é que, primeiro, que a pessoa acaba ficando muito limitada ali, né? No doente, na situação. E aí acaba se afastando dos amigos. Então, geralmente, essa cuidadora não tem uma vida social, né? Não tem tempo de conversar sobre outras coisas, de estar com outras pessoas. Então, isso também acaba agravando um pouco a situação, né? Porque aí ela acaba não tendo tempo para ela, não se alimenta direito, às vezes não dorme direito. Porque o que acontece? Às vezes ela precisa dormir no hospital, às vezes durante a noite precisa acordar várias vezes para dar o remédio. Então, são situações que essa mulher vive que ao longo do tempo vai trazendo, né, também o adoecimento dela. Às vezes ela se preocupa tanto com a saúde do outro, né, do cuidado, que ela esquece de fazer a própria rotina dela, né? Um exame preventivo, um exame de sangue, né? Principalmente se essa mulher já for 40 a mais, né? Como se diz. Então acaba que se ela não tomar os devidos cuidados em relação à sua saúde, isso também pode agravar ainda mais, né, a saúde dela. Outra coisa também que a gente observa, né, ao longo do tempo, que essas pessoas, elas acabam assim, por um lado, são pessoas muito humanitárias, né? Geralmente são pessoas assim que são pessoas do bem, pessoas que têm um amor ao próximo muito grande, né? E isso é muito bom, isso é muito salutar, né? É muito importante que as pessoas tenham esse valor, né, em cuidar do outro. Mas o recado nosso aqui hoje é exatamente isso, né? Ninguém vai deixar de cuidar, é óbvio, mas o jeito do cuidado, né? Eu acompanho mulheres cuidadoras e algumas falam assim pra mim, falam, Ilma, eu não tenho como, o meu horário é 24 horas no ar, eu não posso, eu tenho que me virar nos 30. Mas a gente, ao mesmo tempo, observa que na dinâmica das famílias, se a gente for ver bem direitinho, sempre tem alguém para revezar, sabe? Sempre há possível dar-se um jeito, sabe? Porque o que acontece? Acaba, às vezes, ficando a sobrecarga só para uma pessoa. Então, o que eu tenho orientado, geralmente, essas mulheres? Olha, mesmo que você não for sair, mesmo que você não tiver nada para fazer naquele dia, é importante fazer as trocas, fazer uma escala, sabe? Nem que fosse um dia da semana você ter livre para você fazer algo por você, para você. Isso é fundamental. Porque as pessoas acabam assim, sobrecarregando porque sabe que você topa, sabe que você está disponível, então vão sempre dar uma folgada em você mesmo, tá? Então, a minha dica é, se você não puder, se você precisa de um descanso semanal, entende? Mesmo que for para você ficar tranquila, de perna pro ar, mas se organize dessa forma para que você possa ter um tempo para você, para que você possa fazer uma leitura, sabe? Enquanto de repente a pessoa cuidada dorme, sabe? Aproveita esses momentos
para fazer alguma coisa, né? De repente até para ver um vídeo, uma palestra, fazer uma mentoria online, por que não, né? Tudo isso é possível quando você começa a ter a organização desse cuidado, né? Uma dica também que a gente sempre dá é que, assim, quando inicia esses cuidados, geralmente a pessoa precisa, assim, de muito dedicação, claro, né? Mas às vezes até de conhecimento técnico sobre a doença, né? É muito importante que a pessoa comece a compreender aquela doença. Por exemplo, os transtornos mentais, a doença de Alzheimer, o mal de Parkinson, são adoecimentos, são doenças que precisa de conhecimento. Por quê? Às vezes o paciente vai ficar agressivo, às vezes o paciente vai ficar esquecido, sabe? E é importante que você conheça a dinâmica desse adoecer para que você possa entender. Então, eu também dou essa dica, sabe? Qualquer anormalidade, qualquer situação diferente dessa pessoa que você está cuidando, procure sempre o médico, sabe? Fale para ele, olha, tá acontecendo assim. Olha, antes não era assim, agora tá ficando assim, sabe? Então é muito importante que você anote, sabe? Às vezes é um efeito colateral de um remédio, não tá dormindo direito, o intestino não tá funcionando bem, sabe? Então é muito bacana esse diálogo, sabe? Entre o cuidador e o médico que é o assistente desse paciente, sabe? Para que as dúvidas sejam esclarecidas, para que tudo se torne um pouco mais fácil, né? Essa tarefa árdua. Porque o que acontece? É muita tarefa, né? Então tem o remédio na hora certa, tem às vezes algum procedimento, essa coisa de leva, busca, o dia da consulta. Então é fundamental que você tenha sempre uma coisa meio na mão, assim, sabe? Anotar os dias das consultas, ter uma pastinha com os exames, sabe? Isso facilita muito a sua vida. Porque assim, se muda de médico ou se vai para um outro especialista, você já leva aquela pastinha, sabe? Com todos os detalhes do paciente. Isso facilita muito, tanto para o profissional, quanto para o doente, quanto para você, que é cuidadora, né? Porque isso vai, de uma certa forma, diminuir o seu estresse, diminuir a sua angústia. Porque é horrível, né? Quando você perde uma consulta, sabe? Aí tem que marcar de novo e demora, né? Deixou acabar o remédio, é só transtorno, né? Então são coisas que a gente pode evitar e que é possível evitar com essa nossa dinâmica de organização, né? Outra coisa importante é com relação a laudos, né? Sempre importante quando você for num especialista, sempre pedir um laudo. Doutor, pode escrever para mim, né? Qual que é o estado clínico, como que tá a evolução, como que tá sendo, porque isso, assim, além de ficar registrado, documentado, também é uma forma de você acompanhar o estado do paciente e também se você precisar explicar para algum familiar, coisa assim, né? Você tem sempre a mão ali. Porque nós temos tanto os cuidadores familiares, quanto também os cuidadores profissionais, né, gente? Tem muitas mulheres que sobrevivem, né, à sua profissão, o cuidado com o outro, né? Ela se dispõe, existem cursos de cuidadores, né, para que você aprimore o seu trabalho, né, o seu jeito de cuidar, e isso é uma profissão rentosa, né, de sobrevivência, de cuidar dos seus filhos, né. Então, é importante fazer essa diferenciação. O cuidador familiar, né, e o cuidador profissional. Mas ambos, né, ambas mulheres, as duas, mesmo tendo um perfil de cuidadora profissional, você também precisa ter cuidado com a sua saúde, né? Porque acaba que você fica anos a fio nessa de dormir mal, né, de comer mal, de fazer o esforço, como a gente já falou, e
você acaba, né, comprometendo a sua saúde. Sem contar que, do ponto de vista também emocional, existe, né, uma limitação quando você só vê aquilo, né? Só a doença, só o sofrimento, só a dor. Isso é muito dolorido, né? Para as pessoas que são próximas. Então, é importante sim que você, se você tem essa atribuição de cuidadora, que você também tenha um tempo de fazer outras coisas, sabe? Totalmente diferente, para que você também possa dar uma recarregada na bateria, que você possa arejar, né? Fazer algo prazeroso. Mesmo que às vezes, falar, ai, Ilma, mas eu cuido 24 horas, não tem como. Mas a depender da limitação da pessoa cuidada, é possível também fazer algumas atividades juntos, sabe? De repente, por que não? Tomar um solzinho, se é cadeirante, põe na cadeira, dá uma volta no quarteirão, sai no quintal, vai ver uma flor, sabe? Então, assim, são coisas que às vezes é possível, né? Mas que às vezes também a pessoa acaba se acomodando, acaba não usando esse momento também de prazer tanto para a pessoa que está sendo cuidada, né? É importante, quanto para a cuidadora. Então, se de repente vocês fizerem algo juntos, sabe? Então, isso vai ser assim um tempo de qualidade entre você e seu cuidador. É bem interessante, sabe? Ter esse olhar para esse lado também. Então, o que assim é fundamental que a gente possa compreender, né? Aonde nós estamos e por que nós estamos fazendo aquilo, sabe? Eu tenho sempre chamado a atenção aqui de vocês com relação a isso, e nas mentorias o meu primeiro passo é exatamente esse: quem sou e onde estou, né? Porque às vezes a gente também nem compreende muito por que a gente tá nessa função de cuidador, né? Às vezes a gente precisa dar uma olhada se também não é uma relação de codependência, sabe? Eu já vi situações assim, ó, que às vezes a criança tem uma limitação física ou emocional e a mãe acaba de uma forma muito protetora, né? Porque assim, ai, coitadinho, ai, ele é indefeso, ai, isso acaba de uma certa forma atrapalhando até o desenvolvimento dessa criança, sabe? Então, é fundamental esse cuidado com a gente, com as nossas emoções, sabe? Porque às vezes, mesmo fazendo um bem, fazendo um amor ao próximo, a gente precisa dar uma olhada, sabe? Uma sacada para ver se a gente não tá num movimento de ai, que é o reconhecimento de todo mundo, porque eu sou boazinha, porque eu sou bacana, porque só eu que cuido, sabe? Então, a gente precisa dar uma balizada aí em, assim, qual que é a real intenção do nosso coração, né? Eu tô fazendo por amor, eu tô fazendo só pelo dinheiro, né? No caso de ser profissional, não, vou lá, ganho meu dinheiro e pronto, sem nenhum empatia, né? Ou eu também tô me doando tanto, ao ponto de eu não olhar para mim, ao ponto de eu sufocar a pessoa que é cuidada, sabe? Então, assim, tem vários aspectos que a gente precisa, sabe, tá dando uma olhada e tá cuidando disso também, sabe? E com relação à vida social, é muito importante que você não abandone, sabe? Não abandone seus amigos, não abandone as pessoas que você ama, sabe? Porque o que acaba? Quando o envolvimento é muito grande, né, com essa pessoa cuidada, e às vezes vem a falecer ou acontece alguma coisa, a frustração vai ser muito grande, né? Parece que o mundo acaba para essa pessoa, né? Eu já vi cuidadoras assim, ai, perdia, né, a pessoa que eu cuidava, foi a óbito, nossa, acaba o mundo para ela, né? E realmente é muito doloroso, né? Alguém que você ama, que tá ali no seu convívio, mas é importante também você se preparar para isso, sabe? Saber que tudo pode acontecer, né? Às vezes a pessoa fica anos, né,
mas pode ser que a pessoa não fique por muito tempo, né? Então você, de uma certa forma, tem que ir se preparando para esse fim também, para essa separação, né? Que acaba em algumas situações acontecendo. Então, os cuidadores geralmente não têm tempo de cuidar da sua saúde. Isso a gente tem falado aqui. E é uma coisa assim que eu gosto sempre de alertar por causa disso, né? Pensa só numa questão de perda, né? Como a gente estava falando. Você se dedicou anos a fio da sua vida por uma pessoa e acaba que essa pessoa às vezes não tem um desenvolvimento tão promissor, né? Assim, por ser uma doença grave, por ser algo assim, e aí acaba que você também acabou perdendo, entre aspas, o seu, né, a sua vida naquele cuidado, naquela rotina que te consome, sabe? Então, por isso que a gente sempre dá esse alerta. Olha, cuide também da sua saúde, sabe? Para que você vá acompanhando para e passo. Senão as pessoas acabam só envolvendo com a saúde do outro, né? E esquece da sua saúde, do seu bem-estar também, né? Essa divisão de tarefas é fundamental, sabe? De você, de repente, dar uma olhadinha como que poderia ser, sabe? Tem pessoas que às vezes elas não têm, quando é um idoso que tem vários filhos, tem filhos que às vezes realmente a rotina não permite ele cuidar, né? Por conta de N fatores, trabalha, tem filho pequeno, ok. O que a gente tem sugerido, né? Como assistente social, como trabalhador em saúde, quando a gente vê essa situação, a gente tem sugerido a seguinte questão. Olha, ok se você não pode cuidar, então você precisa pagar alguém, sabe? Nem que for assim, um final de semana, sabe? Uma vez por semana, mas que o cuidador tenha essa folga, né? E possa revezar com alguém da própria família ou, no caso, um profissional pago, né? Então, essa dica também é importante, sabe? Porque as pessoas falam assim, ai, mas só tem eu e tal. Mas às vezes tem um irmão que ele não pode despender de tempo, mas ele tem o recurso financeiro para poder custear um cuidador uma vez, duas vezes por semana, para que o cuidador principal possa dar uma descansada, né? Todos nós precisamos de descanso. Mesmo um cuidador de 24 horas, de tempo integral, é fundamental que tenha essa pausa, sabe, gente? Não tem como, né? Outro aspecto, assim, que eu gosto sempre de trazer para vocês, que é um desafio, assim, né? Compreender o funcionamento do sistema de saúde, né? Então, quem é cuidador, acaba que se você não consegue acompanhar, né, o funcionamento do sistema de saúde, seja o convênio ou seja pelo SUS, você acaba assim, no início, tendo muitas decepções, muitos entraves, sabe? Muita perda de tempo. Por quê? Porque você desconhece o funcionamento. Então, para quem está começando, para quem está iniciando nessa condição de cuidador, eu sugiro que você conheça, sabe? Como é o funcionamento. Então, aonde que faz exame, aonde que é a consulta, né? Que hospital que é, qual que é o jeito mais fácil, quem pode levar, sabe? Então, assim, já vai se organizando de uma forma que diminua o estresse. Porque o que acontece? Às vezes você tem que, né, à noite, fazer algum cuidado. Então, já vai deixando os contatos de quem que você pode contar, né? Mesmo que seja de um Uber, de um taxista, sei lá, alguém que vai poder te socorrer, mas você tenha sempre à mão isso. Isso vai te facilitar muito, sabe? Porque assim, né, gente, já não é fácil, né? Já é estressante, já é doloroso. Então, o quanto mais você puder diminuir o seu estresse, prevenir o seu estresse, melhor para todo mundo, né? Então, é fundamental você conhecer isso, né? Aonde que faz os procedimentos, onde que faz os exames,
sabe? Isso vai te dar, assim, um norte muito bom para que você facilite, sabe? Porque, às vezes, só o cuidado com o doente já é cansativo. Imagina você ter que enfrentar, né, o sistema. Ai, não é aqui. Não, mas não é nesse dia. Sabe? Então, assim, sempre procure dar uma ligadinha antes. Olha, que horas que inicia, que horas que abre, sabe? Para você não ficar nesse transtorno, que às vezes acaba estressando, né? E causando mais tensão do que já é, né? Então, essas dicas eu sempre gosto de dar, sabe? Para que vocês comecem a se organizar e ver que dá para ser diferente, né? Muitas mentorandas também que eu tenho, gente, tem a dificuldade de lidar com a doença. Esse também não é nada fácil, né? Porque, claro, às vezes acontece o adoecimento de uma forma inesperada, né? A pessoa sofre um acidente, era normal até ontem, agora, né, ficou dependente, a pessoa não conversa, a pessoa não fala, ou então, né, no caso do Alzheimer, né, a pessoa passa a não te reconhecer mais, sabe? E isso traz, principalmente para o cuidador familiar, uma angústia muito grande, sabe? Porque por mais que você faça assim de algo despretensiosa ou simplesmente por amor, mas a gente acaba, né? Nós somos humanos e acaba querendo um retorno, né? Assim, de reconhecimento pelo trabalho, pelo amor dispensado, né? Então, o que a gente percebe é que quando não tem esse retorno, né? Quando o comprometimento do doente ele é maior, para o cuidador isso também é bem mais difícil, sabe? Porque parece que não tem a recíproca, não tem uma devolutiva, né? Você dá por dar, né? Porque no caso do Alzheimer, a pessoa tanto faz se é o José, o João, a Maria que está cuidando, ele não sabe mais quem é, né? Às vezes também tem um comportamento de agressividade, né? Outra, assim, os adoecimentos mentais também, né? São bem complicados e complexos. No caso da esquizofrenia, né? Você não sabe muito o comportamento, uma hora tá bem, outra hora não tá, né? Muda o humor, né? As pessoas que têm ansiedade, né? Eu faço mentoria para algumas mães que falam, eu não sei, a minha filha tem a crise, eu não sei o que eu faço no momento da crise, sabe? Então, assim, há todo um universo, um mundo desconhecido. E isso pra gente traz, assim, muita insegurança às vezes, né? Eu, às vezes eu atendo, né, pessoas que falam assim, nossa, eu não sei, como que troca sonda, como que, né, como que eu vou dar alimento, como que vai ser, como que eu faço, como que eu vou aplicar insulina, né? Então são, assim, procedimentos que são, assim, diferentes da sua rotina, claro, né? Mas que às vezes a pessoa nem tem muita habilidade também, né? Então é muito importante você também conhecer um pouco mais sobre isso, sobre os procedimentos. Sempre que tiver dúvida, pergunte a um profissional de saúde, olha, como que eu faço? Me dá uma sugestão, né? Principalmente com relação a acamados também, né? Porque às vezes você precisa mudar de posição, não pode ficar na mesma posição, senão acaba dando as escaras, né? E aí complicando o quadro desse doente, né? Então, assim, porque a limitação funcional, ela acaba também agravando as outras coisas que esse doente tem, né? Então, se ele tinha só um problema de não andar, por exemplo, o dor, ele acaba tendo o problema das escaras também, né? Que depende de todo um cuidado especial, com material especial, sabe? Então, assim, acaba que é importante que você acompanhe tudo isso, sabe? Essas modificações, né, que vão acontecendo. Era de um jeito, mas aí pode acabar se agravando, né? Ou ser curado, claro, né? Aí melhor ainda. Mas quando o agravo tende a piorar, né? Acaba que você
vai exigindo cada vez mais atenção, cada vez mais desprendimento, cada vez mais a sua energia, né? Naquela situação. Então, é essa dica que eu falo, sabe? De ter bastante cuidado, né? Com a sua saúde também emocional, né? Então, o importante, esse recado, de que vocês percebam que todo cuidador, ele também precisa ser cuidado, sabe? Seja numa mentoria, seja numa psicoterapia, isso vai fazer muito bem, sabe? Porque se você já é alguém especial, se você já é considerado, entre aspas, uma pessoa forte, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, tem que deixar com a fulana, com a Maria, porque ela é muito forte. Ah, ela dá conta, ela tira de letra, ela é despachada, ela, né, vai à luta, ela dá conta. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes essa pessoa que se faz forte, ela é forte para mascarar toda uma insegurança que ela tem, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, sabe? De ver se aquilo que eu falei, será que realmente, né? Eu tô entrando só como cuidadora, me doando, ou às vezes eu tô adoecendo mais do que o doente? Porque, infelizmente, muitos cuidadores às vezes precisam mais de atenção e de cuidado com relação ao seu emocional do que o próprio doente. Porque o doente, às vezes, ele está estabilizado, é aquilo, né? Não vai. Só que o cuidador, muitas vezes, ele pode até piorar o estado dele, né? Porque vai ficando triste, vai ficando enfraquecido, a estima vai caindo, né? Há uma tendência a isso. E aí o que acontece? Acaba o cuidador também adoecendo, né? Então, gente, essas conversas eu tenho feito com vocês, principalmente assim, em função da minha prática, do meu dia a dia, né? Das mulheres que chegam até mim com as suas demandas de dor, de sofrimento. E olha, eu cuido do meu pai, da minha mãe, ou então, ai, do meu sogro, da minha sogra. Ah, eles não andam mais, eles não comem, né? Então é assim uma luta diária, né? Mas por outro lado, né, a situação tá ali, né? Quem que quer uma situação assim, né? Mas a situação tá ali, tá posta. E o que você faz, né? No caso dos adoecimentos mentais, né? Uma esquizofrenia, que é uma doença que não vai ser recuperada, né? A medicação é para o resto da vida. O comportamento não vai melhorar, sabe? Então, assim, são situações complexas, né, para uma família, mas que acontece. Qualquer família pode ter no seu seio uma situação assim. E aí, como é que você lida? Como é que você administra a sua vida a partir de um fato desse, né? Nós temos tido muitos casos de criança autista, né? Não sei se tem algum estudo explicando isso, mas eu sei porque, assim, muitas pessoas que eu atendo, familiares e também amigas, né? Colegas de profissão né, que a gente acompanha assim, a luta delas por ter um filho autista, por ter netos autistas, né? Sobrinhos autistas, como isso demanda um conhecimento, né? Porque tem vários níveis, né? Então, dependendo, a criança é um pouco mais dependente, dependendo, ela é mais dependente, né? Uma coisa que eu aprendi também é que eles têm pouca tolerância a barulho, né? Então, às vezes você não sabe, aí leva a criança num ambiente que é conturbado, barulhento, essa criança vai ficar mais agressiva, né? A gente tem procurado dar prioridade nesses casos, né? De crianças autistas quando chegam em unidade de saúde por conta disso, né? Porque elas ficam muito impacientes com o barulho. Então, a gente, quando observa ou quando a mãe identifica, a gente já agiliza, né, o atendimento para que essa criança fique o menos possível, né, em contato com aquela situação de barulho, né? Para ser o menos incômodo possível. Mas assim, o que eu queria mesmo deixar, minhas queridas, é que vocês cuidem da sua saúde.
olhem para vocês, olhem para suas emoções, sabe? E assim, não fique chateada de ter que pedir ajuda, não entendam que isso é uma fraqueza, sabe? Muito pelo contrário. Quando a gente busca ajuda, quando a gente fala, olha, eu preciso compreender isso, isso nos fortalece e isso faz com que cada vez mais a gente se desenvolva, a gente realmente aí seja forte, né, para enfrentar os desafios e as turbulências que vêm na nossa vida, né? Então, se isso foi bom para você, né, ou se alguém que você conhece que vive numa situação assim, divulgue essa live, sabe, pelo WhatsApp, pelo Instagram, da forma como você puder. Vamos distribuindo esses conhecimentos, vamos ajudando essas pessoas que precisam, né? E se você for o caso que precisa de uma mentoria, que precisa de uma ajuda, me chame no direct, passe uma mensagem no WhatsApp, prontamente eu vou te responder, sabe? Eu sei que aí os horários precisam ser adequados, né, por conta da sua rotina, mas tudo isso a gente consegue equilibrar de uma forma que fique satisfatório para você e para mim também, tá? O que eu quero é isso, é que se você estiver com uma dificuldade, com uma necessidade de adequar as suas emoções, eu quero que você conte comigo, tá? Eu estou aqui para ajudar. Eu tenho me debruçado, eu tenho feito estudos, eu tenho comparado, eu tenho analisado situações de atendimento, mentorias que eu tenho feito e como tem sido os resultados tão satisfatórios. E isso me alegra e isso faz com que cada vez mais eu me aproxime de vocês, eu queira conhecer mais pessoas que precisam de ajuda para que essas pessoas possam ter uma vida melhor, uma condição de vida melhor para ela e para os seus familiares. Esse é o meu desejo, tá bom? Então contem sempre comigo. Quero agradecer a todos que estão aqui, né? E vamos continuar divulgando. Muito obrigada. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode escrever aí que com certeza eu vou estar respondendo e vou estar dando esse feedback para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até terça-feira. Cada terça a gente vai estar tratando de um tema que diz respeito às mulheres, tá bom? Grande beijo.